João, capítulo 20. Hoje estudaremos capítulo 20, capítulo 21 do Evangelho de João, finalizando então essa tarde. Então hoje nós vamos analisar duas coisas. Primeiro, a ressurreição de Jesus, e segundo, Jesus aparecendo aos seus discípulos, ok? É interessante que Jesus, ele aparece 12 vezes após a sua ressurreição, cerca de 12 vezes. E elas estão registradas aqui no quadro. Não sei se estão enxergando ali aqui na miudinha, eu quis sobrar espaço no quadro. Então, o primeiro ele aparece a Maria Madalena. Maria Madalena vai ver um texto bíblico para a primeira a encontrar ele. Esse registro está aqui no Evangelho de João. Nem todas estão registradas em todos os evangelhos, tá? A gente tem aqui, por exemplo, a primeira aparição registrada em Marcos e João, a segunda em Mateus e Lucas, a terceira em Marcos e Lucas, a quarta em Lucas e 1 Coríntios, a quinta em Marcos, Lucas e João, a sexta em João e 1 Coríntios, a sétima em João, a oitava em 1 Coríntios, a nona em 1 Coríntios, a décima em Mateus e Marcos, a 11ª em Marcos, Lucas e Atos, e por fim a última aparição a Paulo, registrada também em 1 Coríntios. E em Atos, né? Temos em Atos também, Atos 9, o caminho para Damasco. Então Jesus aparece cerca de 12 vezes, como está citado. Dessas 12 vezes que ele apareceu, 12, foram 6 vezes em Jerusalém, metade delas foi em Jerusalém ainda, conforme a gente vai ler algumas delas aqui. Foram 4 vezes na Galileia, uma vez no Monte das Oliveiras, que foi aqui, para comissionar os discípulos mesmo, para finalizar, e uma vez em Damasco, onde ele aparece a Paulo. É interessante que Marcos registra 5 vezes, 5 aparições de Jesus após a ressurreição. Mateus registra só 2, registra menos. E Lucas e João registra 4. Lucas registra 5 e 1 Coríntios também registra 5. O texto de 1 Coríntios, capítulo 15, é um dos textos mais claros acerca da ressurreição. O Paulo fala da nossa ressurreição. Ali ele fala de forma muito clara algumas coisas para a gente. Deus realmente quis revelar para a gente no intermédio do apóstolo Paulo e o seu epístola aos Coríntios. É interessante você fazer um estudo bom desse capítulo para saber acerca da nossa ressurreição. Lá Paulo fala, Cristo ressuscitou. Se ele não ressuscitou, comemos e bebemos, não morreremos. Então é em vão o que a gente fez. Olha o que diz os versículos 5 a 8 de 1 Coríntios capítulo 15. Olha só, 1 Coríntios 15, do 5 a 8. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto mais de 500 irmãos de uma vez só, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora do tempo. Então Paulo, que nasceu fora do tempo, viu Jesus ser citado também, que é uma das características do discipulado. E passear com todas as marcas do apóstolo também. Ok? Vamos ao livro. João 20, versículos 1 a 10. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, senta entre o sepulcro e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: tiraram do sepulcro do Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estiveram sobre a cabeça de Jesus, e que não estavam com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então Jesus também, então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltar os discípulos outra vez para casa. O que acontece aqui? Maria Madalena é a primeira, né? Ela aparece, ela chega no sepulcro, provavelmente para chorar, né? É comum, você perde o ente querido, você visita o túmulo do seu ente querido, você, né, tentar se sentir mais próximo da pessoa, né, falar com Deus. E aí a Maria chega no sepulcro vazio, cara, a pedra está arrancada. E ela, que é isso, meu parceiro? E aí diz que ela avisa, né? Então correu e ela foi falar com Pedro e com outro discípulo, João. Então Pedro e João
ouvem, a gente sabe que esses outros discípulos, esse discípulo amado de João, lá no final, quando vê o hoje, ele se revela, ele fala que é ele esse tempo todo, por isso não há uma discussão séria que realmente é ele. Então eles apostam corrida e Pedro faz questão e João faz questão de registrar, ó, eu ganhei a coisa de Pedro, ele faz questão de registrar isso, ele correu mais rápido que Pedro. Há alguns argumentos que é porque João muito provavelmente era o mais jovem, que era literalmente o discípulo mais velho, isso a gente tem certeza, Pedro era o discípulo mais velho, ele era o único casado, ele também era foi o único tamanho imposto lá em Mateus 17 a 18, 17 se eu não me engano, que Jesus pega um peixe e 2 moedas, um imposto para ele e para Pedro. Naquela época, no contexto, você pagava imposto quando você tinha 21 anos ou mais. Então, todos os discípulos, muito provavelmente, eram jovens, eles tinham 20 anos ou menos. Pedro era mais velho, ele poderia ter, talvez até perto dos 30, né? Então, era a possibilidade minha do João do Vitão, ou até para mais. E João, não, João era jovem ainda, João provavelmente era o mais novo deles, né? O mais manequim, ele era o mais novo, muito provavelmente era o mais novo de todos. Até mesmo que ele foi o que viveu mais tempo, né? Ele escreve isso aqui, cara, Apocalipse, muito depois. Então era a conversação de vencer o Pedro. E aí a gente vê as naturezas de João e Pedro aqui nesse capítulo, e também vamos ver no próximo capítulo. A gente vê que a natureza mais tranquila, mais fria de João, e analítica. João é chamado para você um gênio espiritual. Vocês vão entender isso melhor no próximo capítulo. Graça e paz, Vitor, magia, aí sim, hein? Ele chega, João 20, Vitor, ele chega, vê o sepulcro vazio e analisa. Ele fica parado. E aqui ele próprio relata que ele reparou que o lenço estava organizado, os lençóis. Ele, se levaram o corpo de Jesus, por que os lenços estão ali e estão deixados em um lugar à parte, conforme ele diz? Tipo, são organizados, eles não estavam bagunçados. E aliás, se alguém furtou o corpo de Jesus, era para levar tudo. O cara não ia ter o trabalho de, vamos tirar aqui, vamos colocar aqui. Não tem como. Pedro, com sua coisa mais impulsiva, né? Mais ousado, quando ele chega, ele não quer saber de nada. Se fosse uma foto, ficava ele. Se fosse um RPG, o Pedro, se fosse uma armadilha, coitado, ele teria perdido muitos pontos de vida. Então o Pedro não está nem aí, ele chega e vê mesmo. Já chega entrando, então freia a situação. Pedro chega e entra. Ele chegou depois, porém ele entrou primeiro. Ele entra, eles veem e analisam. E aqui um argumento muito interessante acerca de uma falsa teoria que surgiu na época, que na verdade os discípulos de Jesus forjaram a ressurreição de Jesus. Mentira. Os discípulos sequer esperavam que Jesus fosse ressuscitar. Olha o versículo 9, que João acabou de falar aqui. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar entre os mortos. Os discípulos não tinham entendido ainda. A gente vê os evangelistas anunciando isso, que eles não tinham entendido, que só depois que passou que eles entenderam. Aliás, muitas coisas de Jesus eles só entenderam depois. Lembra da figueira? Em Marcos, Jesus não dava secar. Quando Jesus ressuscita Pedro, então, aí Marcos diz, então Pedro, o Marcos escreve ali, provavelmente Pedro, foi quem instruiu Marcos a escrever, né? Chama de Evangelho Pedrino, Evangelho segundo Pedro, bem entre aspas, já é Marcos que escreve, mas Pedro que relatou, assim, vamos pulando as coisas. E ele fala, Pedro então se lembrou das palavras de Jesus, quando ele falou que em 3 dias restaurava o tempo. Tudo que ele falou relacionado a isso, 3 dias. Ele falou depois de uma cara, eu vou morrer. Mas eles não entenderam a parte da ressurreição. Aí a gente na vida, muitas vezes, a gente foca só na parte mais dura, a parte mais difícil. Às vezes a gente foca muito no problema, mas não foca no Deus do problema. Às vezes você foca no problema, Jesus vai morrer, Jesus não será mais comigo, me instruindo e dizendo o que eu tenho que fazer todos os dias da minha vida. Mas você não foca no Deus dos problemas, Deus que vai ressuscitar entre os mortos e que vai estar depois junto com você eternamente, que é o Paracletos, como a gente já falou em outras aulas, que é o Espírito Santo, nosso Consolador. Então, eles voltaram outra vez para casa. E aí agora aqui, meu amigo, o negócio todo se figura. Eles saem daquele semblante triste, né? Para um semblante de preocupação também. Eles ficam preocupados. Alguns alegres, outros preocupados. Então, João relata que eles não tinham entendido da ressurreição. Então eles estão, peraí, meu Deus, agora eu vou com Jesus, e agora? Continuando. Versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto entre ela túmulo, chorando enquanto chorava. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um na cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o Senhor e não sei onde o puseram. E essa parte aqui
é uma das famosas contradições, entre aspas, dos evangelhos. Porque os evangelhos são registros bem semelhantes, alguns colocam um detalhe a mais que outros não colocam um detalhe. E está tudo bem. João é mais diferente entre eles, mas tem conteúdo comum aos quatro, isso aqui é uma delas. Essa cadeira é confiança, é muito legal, é coisa. Nos outros evangelhos, tem um deles, se não me engano, é Lucas, fala que é só um anjo que aparece, cara. Você fala, peraí, como é que não? Peraí, uma coisa, um detalhe. Um falar que foi 2 anjos, um falar que foi só um, isso é um abismo, né? É metade dos anjos que ficou ali. É porque no Lucas ele se refere apenas ao que fala. Um anjo falou com ela. Ele não fala, ele ocultou que eram 2 anjos. Ele falou, um anjo falou com ela, pronto, você fala isso. Aí em outro dos evangelhos fala 2 varões vestidos de branco. Nós sabemos claramente que são anjos, claramente. E aí, por que você está chorando, meu filho? Os anjos apareciam em forma humana, muitas vezes a gente vê isso no Antigo Testamento aparecendo também. Lembra de Sodoma e Gomorra? Pois é, então a gente vê isso acontecer várias vezes. Então os anjos apareceram e falaram, olha, fica tranquilo, olha a resposta deles. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E conforme a gente lê lá em 1 Coríntios 15, nosso corpo ressurreto ele tem uma aparência diferente. Por mais que Jesus ele tinha assim, as feridas nas mãos, conforme a gente vai ver, essa parte de Tomé é muito clássica, muito conhecida. Eu menciono ela direto aqui, em alguma outra aula que tem a ver com esse assunto, sempre menciono essa passagem. Ela é muito interessante, hoje eu vejo ela com mais profundidade, algumas riquezas de detalhes dela. E ela não reconhecia ele, que Jesus tinha uma aparência transformada. Em Lucas a gente vê que Jesus ele só se manifesta quando ele quer, segundo a sua vontade. Ele só se revela a quem ele quer que veja ele, literalmente. E o que acontece? Perguntou Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo seu jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste e eu levarei. E aqui eu vi um comentário muito bom sobre isso, que Maria Madalena, ela olha mais para o problema do que para Jesus. Ela olha para a tumba vazia, ela olha para os lenços, ela olha para a pedra removida, ela olha para o seu lado e vê que Jesus está ali, sendo Jesus na frente dela o tempo todo. Cuidado, muito cuidado com a sua vida. Não esqueça de olhar para Deus os problemas. Jesus está do seu lado, Ele está com você. Se você crer em Deus e é salvo, graças Pai da Leste, o Espírito Santo habita em você, ouça a voz de Deus, Deus fala com você o tempo todo. É você que não ouve. Em diversas maneiras Deus fala com você, nem sempre a voz da sua cabeça. Jesus está falando com ela e ela está procurando Jesus. Por que choras? Você levou meu Senhor. Que Deus fosse do Senhor, rapaz, que isso? Continua a leitura. Disse Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Jesus chama sua ovelha pelo nome e ela escuta. A ovelha conhece a voz do pastor. É interessante que Jesus fazia isso várias vezes. Chama a pessoa pelo nome. Ele chama Maria e ela reconhece. Ele ouve. É ele. E ela expressa Raboni. Raboni vem de Rabi. O que significa Rabi? Mestre. Rabi é mestre. Raboni é uma expressão mais profunda ainda de Rabi, que significa não só mestre no sentido de professor, de ensinar, é um sentido mais divino da coisa. Então ela está reconhecendo ali que esse cara é Deus. Olha, Jesus é Deus de fato. Ele é meu mestre, meu Senhor. Imagina o seguinte, uma coisa é você chegar, por exemplo, uma coisa é eu chegar na tia Silvia, na Leia, na Daiane, senhor, senhora e tal, né? Isso é uma coisa. Agora outra coisa é quando você chega num juiz, né, com autoridade, ao senhor e tal. Fica mais assim. Outra coisa é a minha própria mãe, senhora, que é diferente, meu pai, meu senhor, que é diferente. Tem um respeito a mais aí. Então esse Raboni é tipo uma expressão maior ainda do que é Rabi. Então não é só mestre por si só. Então ela está reconhecendo a deidade de Jesus ali. Fala, verdadeiramente, Ele é Deus, Ele é o Messias que eu vivi. Ela já havia crido. Porém, agora ela quer mais ainda. E se chamar ela pelo nome é lindo demais. Quem assistiu o David Jones nele, quem lembra, na primeira temporada, a primeira aparição de Jesus, quando ele aparece, cara, o cenário muda completamente. Maria Madalena está ali, ele chama ela pelo nome. E ela olha que ninguém chama ela pelo nome. E ela reconhece. E aí que Jesus vai e chama ela pelo nome de novo.
Ela só pode ser honesto, ela reconhece a voz do seu pastor. E recomendou Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter os meus irmãos e dizem: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele dissera essas coisas. Por que Jesus quis dizer com não me detenhas? Como assim? Do nada Jesus só fala Maria, e aí do nada não me detenhas, uai. Porque imagina você no Maria Madalena, ou você próprio, se você convive com Jesus 3 anos e vê toda a grandeza dos seus sinais, você ama Jesus, o cara te ama pra caramba. Ele morre, você vê ele, o que vai fazer? Poxa, é uma oração do cara, mano, chama assim, pum. E aí Jesus se refere a isso, ele olha, não me detenhas. Provavelmente ela fez algo semelhante a Pedro, né? Fala, não vai embora não, Senhor, tipo, fica com a gente, já que bom. Ou ainda que ela não falou nada, Jesus sonda os corações. Jesus já sabia antes, ele era Deus encarnado aqui, oficial se fazendo homem. Agora Jesus é Deus de fato, 100% só Deus. Ele sempre foi 100% Deus, mas também 100% homem. É o paradoxo das duas naturezas de Jesus, quando ele encarnou. Agora ele é apenas 100% Deus e pronto. Então ele deixou sua glória e desceu. Agora ele está exercendo sua glória e é assentado nesse Deus nesse momento. Então Jesus é Deus. Ele sabia qual era a intenção de Maria abraçar ele. Tipo, o Senhor vai ficar com a gente aqui agora, o Senhor está vivo, não morreu. Então ela estava preocupada com a presença física de Jesus. Porém, é necessário que Jesus para mandar o Paracleto. Era necessário que isso acontecesse, né? São Paulo não viria. E aí ele, não me detenhas. Não me detenhas. Ele fala para ela, você tem esse abraço físico. Porque eu ainda não subi para o meu pai. Ele falou, não vou ficar muito tempo com vocês não. Eu vou subir lá, não me detenhas. E aí ele fala, vai aos seus irmãos e diz, aí esse eu não é Jesus falando. Jesus falou para ela falar. Então, leia na perspectiva de Maria Madalena, você vai entender o que eu quero dizer. Leia. Aí ela estava falando, eu subo para o meu Pai e vosso Pai, eu subo para o meu Deus e vosso Deus. Jesus aqui está reivindicando a sua deidade, de fato. Falando, olha, eu sou Deus. Então subam até mim. Eu sou Deus, de fato. Versículo 19. Essa é a primeira aparição a Maria Madalena que a gente vê não somente aqui em João, mas também em Marcos, capítulo 16. Aliás, para você não ficar depois em casa, já ler, comparar, ver as mais aparições, 1 Coríntios 15, compartilhando lá no versículo 5 a 8, Marcos, capítulo 16, Lucas, capítulo 24, e Mateus, capítulo... não lembro Mateus, rapaz. 28. Capítulo 28. São os capítulos da ressurreição de Jesus. Versículo 19 ao 23. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, isso é domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, Pai seja convosco. Eu pensei, Dorime, todo com medo, nem perino, pai, Dorime, que isso? Não, eles não ficaram com medo, eles reconheceram que era Jesus. Exceto Tomé, que pensa que ele é um fantasma, né? Mas aqui, essa é a aparição aos discípulos sem Tomé. Okay? Essa é a quinta aparição de Jesus já. João ele não registra nenhuma das outras. Essa terceira aqui, todo mundo conhece ela. Quando eles aparecem dois discípulos no caminho de Emaús. Ela tá uma música muito linda, né? De Emaús. Teve a Maria Jubar também que teve, mencionado. O pastor mencionou os discípulos no caminho de Emaús. Não sei se foi em Goianápolis, mas é de Goianápolis, na verdade, isso. Então, aqui é a quinta aparição de Jesus já. Então, João registra as outras, registra que ela apareceu a todo mundo. E aí é interessante o paralelo de quando Jesus sai da tumba, né? Ele está vazio agora, a pedra é removida. Porém, Jesus precisava que removesse a pedra para que ele saísse de lá, de modo nenhum. A gente vê isso agora. As portas são trancadas e Jesus entra na casa. Mesmo assim, Jesus provavelmente atravessa e ninguém dá um jeito. Teletransporte, não sei. Ele entrou. Ele é Deus, pelo amor de Deus, para a Deus. Então, a tumba, né, era necessário que ela fosse aberta, para que eles vissem que ele não estava mais. Eles viram abrir a tumba assim, vezes Jesus também. Mas era necessário que assim acontecesse. E aí Jesus entra, do nada, imagina a cena. Tá os discípulos todos reunidos. A essa altura, Jesus já tinha aparecido a dois discípulos para os Emaús. Muito provavelmente não estavam somente os discípulos aqui, ok? As mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus também estavam juntos aqui nesse momento. E aí, já tinha aparecido a Madalena, eu tinha conhecido a Pedro exclusivamente. E aí, do nada, Jesus aparece e fala: Shalom.
que é paz, né? Ou a salvação comum entre os judeus. Paz seja convosco. Nós temos hoje, eu estava descendo no carro ali, passou uma mulher com umas 6, 7, 8 pessoas assim, e ela falou, paz do Senhor, não sei se vocês viram, não sei se ela chegou junto, que ele troca lá, paz do Senhor, no meio da rua, realmente, desviar o carro, poder estacionar, fazer uma vida. Paz do Senhor, hoje a gente fala graça e paz, mas a paz em falta, né? Então, shalom, rapaz, dá um medo, você pensa assim, do nada, né? Mas não, eles não ficaram comigo, não, mas eles sabiam que era Jesus. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai o enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E que é muito interessante essa passagem, Jesus falou, o Pai me enviou da mesma forma que vocês também. E são duas palavras do grego diferentes, que a primeira traz a ideia, ela está no tempo perfeito, isso é, já foi realizado. Então Jesus fala, olha, o Senhor me enviou e eu cumpri aquilo que eu tinha que fazer. Enquanto a ordem que ele fala, do jeito que eu envio vocês, ela está no imperativo, eu não lembro agora certinho, mas ela está em um tempo verbal que indica continuidade, que eles vão fazer isso ainda, e vão fazer algo contínuo, não é algo que você, por exemplo, beber água, acabou. Não, você vai respirar, não é? Você não respira só uma vez, você está sempre respirando, entende? Então, agora eu envio vocês vão pregar o evangelho agora. Deus me enviou e eu cumpri o meu ministério, porque telestai, terminamos a lição passada assim, está consumado. Na hora de vocês cumprirem aquilo que Deus enviou vocês. E depois ele soprou o Espírito Santo neles. Alguns alegam aqui que esse Espírito Santo que os discípulos receberam foi o Espírito Santo apenas como era no Antigo Testamento, ok? Que não era o Espírito Santo propriamente dito, porque a gente vê que o Espírito Santo só vem em Atos 2, ok? Só vem lá em Atos 2. Então o Espírito Santo vai vir, eles estão reunidos de fato, antes de sair. Deus aparece aqui na grande comissão, a gente vê em Marcos e Mateus, ele falando, e de fazer discípulos das nações, e de pegar o evangelho, toda criatura, e se batizar em nome do Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo vai aparecer para ele assim, isso aqui, ó. Então, é muito provavelmente que eles possam receber o Espírito Santo dessa forma. Outros falam não, que eles recebem o Espírito Santo antes de todo mundo mesmo. Que Jesus fala, olha, espera até serem investidos do alto de poder. E eles sabiam que era Pentecostes isso, eles esperavam realmente o Pentecostes. Eram 120 pessoas presentes ali. Você não pega a história toda em Atos 2. Ah, tá, e perdão, não mencionei em Atos 1, mostra também Jesus aparecendo aos discípulos. Mostra Jesus aparecendo aos discípulos. Jesus aparece e fala, esperem que vocês vão ser revestidos de poder. Atos 1 também, são 5 passagens bíblicas que falam da 6, né? Que falam da ressurreição de Jesus, ok? Continuando, se foi o Espírito Santo de fato, ou se foi como era o Antigo Testamento, não sei se eles receberiam antes da hora, mas o que eu acho mais provável é que eles receberam juntos mesmo, de todo mundo, é o que eu acho mais provável, ok? Mas a margem para debate tinha que ter um aprofundamento maior, e eu confesso que eu não aprofundei muito nisso, coloquei mais em outras partes, eles serão 2 capítulos, tá bom? Quem sabe outro dia a gente pode contar com mais informações sobre isso, beleza? Continuando. Versículo 23. E se de alguns perdoares os pecados, são perdoados, e se dos retiverem, são retidos. Está aí o próprio versículo de quem mais do que esse, né? Que papo é esse? Então, se eu perdoar os pecados de alguém, ele está perdoado, então, perante Deus. Então, Jesus deu autoridade aos apóstolos para perdoar pecados. Ixi, agora os católicos acharam bom, né? Porque a gente viu muito isso no catolicismo, de perdoar pecados. A gente não entende assim biblicamente, porque como a gente entende biblicamente? Deus perdoa os pecados, ponto. Deus perdoa, eu não tenho o poder de perdoar ninguém. Pedro, Paulo, Tiago, João, Mateus, eles não tinham o poder de perdoar ninguém. O texto é muito claro quando ele fala, se perdoar algum pecado, eles serão perdoados. Então beleza, então você estava falando que esse versículo é de contradição com várias outras passagens bíblicas. Então, claramente, só Deus perdoa, só um caminho de chegar até Deus, que é Jesus. Cara, não faz sentido. Que não há intercessor entre Deus e os homens, na outra mediador não ser Cristo, só Jesus, que é nosso intercessor entre eu e você, só Jesus, que
que fala com Deus por nós apenas. Não existe um ser humano que pode fazer isso. Não posso pedir perdão por você, não posso. Você tem que pedir perdão, você tem que mudar o seu coração. Se eu não tem como. Jesus tem o direito de falar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E Deus pode perdoar os pecados deles, como perdoou, né? Perdoou de muitos, morreu por eles, inclusive. Eles matavam e buscavam ele. Nós não temos poder de perdoar os pecados. Então o que Jesus quis dizer em relação a isso? Se vocês perdoarem os pecados, eles são perdoados. Jesus aqui acabou de soprar o Espírito Santo deles. Jesus aqui deu autoridade aos apóstolos para trazer o juízo de Deus para as pessoas no seguinte aspecto: inspiração para escrever as escrituras e lançar base das doutrinas da igreja primitiva. Tudo que eles falaram é palavra de Deus. O que eles falaram, o que eles escreveram é a palavra de Deus. Quem não aceita, Jesus mesmo fala isso, quem não aceita as palavras destes que eu envio, rejeita a mim, rejeita as minhas palavras. A autoridade é essa que não é passada de geração em geração, mas o Papa. Muito obrigado, Vitor. Não é passada mais do Papa. Pega aqui a pergunta chamada aí. Cadê ela? Então não é passar de geração em geração, é uma autoridade única e exclusiva que só os apóstolos tinham. Todo o Novo Testamento é escrito ou por apóstolos ou pessoas diretamente influenciadas pelos apóstolos, como por exemplo Marcos. Marcos era apóstolo, Marcos era criancinha, até cantar quando ele morreu, mas foi Pedro que instruiu ele a escrever antes de Pedro. Não é que ele relatar um negócio que ele não viu, Pedro viu, então influência petrina, ok? Alguns chamam Romanos de o Evangelho segundo Paulo, porque é um tratado teológico muito grande de Romanos, o maior tratado teológico que temos, sem dúvida nenhuma, na Bíblia, é excelente. E Paulo fala muito sobre Cristo, né? Você claro que tem sempre aspas, esse evangelho, que não é evangelho de fato, mas é muito interessante. Então, tudo ali, só Paulo foi metade do Testamento, cara. Só Paulo, 13 capítulos, 7, muita coisa. Então, aquela oportunidade que eles tinham, né, de levar realmente esse juízo, porque eles iam agir segundo a vontade de Deus, de fato, assim como Jesus agia. Ok? Então, se eles falaram seus pecados são perdoados, é porque Deus já perdoou os pecados da pessoa. Não é porque Ele falou que está perdoado que nesse exato momento, de agora em diante, estão perdoados. Não. Mas porque Deus já perdoou os pecados, aí eles declaram: olha, seus pecados são perdoados, eles trazem isso. E aí temos aqui os textos bíblicos, estudamos eles. Eles tinham autoridade que ninguém mais antes deles teve, ninguém nos dias deles tiveram, ninguém mais vai ter. Autoridade para lançar os fundamentos da igreja, as bases doutrinárias da nossa igreja, que a gente vive com regra de fé e prática. Vou pular essa parte, porque não perdoamos os pecados de ninguém. O que a gente perdoa são as ofensas, né? Falamos muito do perdão, né? Na introdução a Filemão, que é a epístola do perdão, né? A gente tem Gálatas, que é a epístola da liberdade cristã, Filipenses, a carta da alegria. Filemão é a carta do perdão, né? Da reconciliação. Continuando. Aí Tomé não creu. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. O pastor não pegou muito bem se você passar. Aí Dídimo era só André gêmeo, né? Tomé era irmão gêmeo. O pastor não pegou muito bem nessa passagem, cara. Foi muito bem mesmo. E ele trouxe um negócio muito interessante. O primeiro passo da incredulidade é se afastar da comunidade da fé. Todo mundo estava reunido ali. Tomé se retira. Você não pode ser insensível do Tomé. Coitadinho, ele acabou de perder seu mestre. Tomé sofreu isso. Tomé sofreu aquilo. Cara, os outros também não. Eu digo a vocês que João e Pedro provavelmente sofreram mais do que Tomé, inclusive. Né? Ou pelo menos no mínimo de igual modo. Nem por isso eles estavam refugiados como vexamões, de modo eles estavam lá esperando. Tomé se afasta da comunidade. Esse é o primeiro passo da incredulidade. Nós falamos atrás, é realmente bíblico isso. Porque só Tomé não acreditou em Jesus. Porque só Tomé não estava junto deles. Tomé não ouviu os relatos. Quando você está com os irmãos da fé, você ouve a palavra de Deus. Você ouve. Maria Madalena com certeza falou, Jesus falou para ela. Os discípulos também de Emaús e Pedro com certeza falaram também. Falaram: olha, Jesus, eu vi ele fez isso e aquilo. Se Tomé tivesse lido, teria ouvido, seria mais fácil ele crer. Porém, ele não estava. Então ele se afasta. E estando ali juntos, reunidos, Jesus aparece de novo. E dessa vez, quando Tomé está. Disseram então os outros discípulos: vimos do Senhor. Mas ele respondeu: se não vir nas suas mãos os sinais gráficos, ele não puser o dedo, não puser a mão no lado, de modo algum acreditarei. Tomé, o que duvida, né?
Tomé era extremamente racional e pensativo. Sabe? A gente tem essa mania de ficar generalizando a pessoa e rotulando apenas com uma característica ruim que a gente pega, mas Tomé, ele tinha uma característica muito boa. Tudo indica que ele era extremamente racional, cara. Ele era aquela cabeça mesmo que parava, pensava, que não era bobo, era difícil enganar na conversa fácil. Um cara muito inteligente, muito sábio também. Porém, ele leva o seu racionalismo para um lado muito extremo, ao ponto de não crer naquilo que ele vê claramente, o que ele ouve os seus irmãos da fé falando. Aí ele se pergunta, por qual motivo? Vou até mencionar isso aqui, daqui a pouco eu vou falar isso. Porque causa, motivo, razão, circunstância. Quem ouviu essa frase aí, o seu Madruga? Porque causa, motivo, razão, circunstância. Ele duvidaria dos seus irmãos da fé. Porque causa, motivo, razão e circunstância. Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos iriam mentir. Tá, Tomé? Fala, seria de Jesus, não faz sentido. Tomé ele duvida. Tomé ele duvida. E vem aquela passagem muito conhecida. 26 ao 29, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estão nas portas trancadas. Veio Jesus, fez com o meio deles e disse a mesma coisa: Shalom, paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Aqui é uma patada. Jesus também fala: cara, não seja incrédulo, não, acredita. Põe a mão, eu sei que você acredita só quando você pegar. Tomé responde: Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus: porque me viste creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa é a sexta aparição de Jesus. Você encontra também em 1 Coríntios 15:5, que ela fala menciona, que aparece aos discípulos outra vez. E aqui só João relata essa incredulidade de Tomé, né? Os outros evangelistas não relataram. É muito interessante você ver isso, né? Depois que ele viu, ele creu. E aqui a declaração que Jesus faz aqui não é para Tomé, é para nós. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas vão crer. Mesmo sem ver, mas vão crer pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Tomé ouviu e não creu, ele precisou ver. Nós, porém, ouvimos e lemos. Aquilo vai ficar registrado, Bacon comenta isso, aquilo vai ficar registrado nas Escrituras, também se enquadra no não ver e crer, porque a gente tem a revelação aqui. Já falamos várias vezes do porquê o texto tinha que ser escrito. Não era mais seguro de conservar um documento de forma escrita, não de forma oral. A oral vai ter muitas variações ao longo dos anos. A escrita não, fica registrada. As várias cópias autenticam ainda mais o documento histórico. Então tenho certeza que a sua Bíblia é a Bíblia inalterada e de fato é a palavra de Deus. Escrito por 40 autores diferentes, em um período de tempo de cerca de mais de 1.500 anos e sem nenhuma contradição, em perfeita harmonia. Mesmo com pessoas diferentes, em culturas diferentes, em tempos diferentes. Então, não tenha dúvida em nenhum momento disso. Então, Tomé, incrédulo, mas nós somos bem-aventurados, porque a gente não vê e crê. Ele agora é uma referência cruzada, Romanos. De fé por fé, não caminhamos por vista, ou em outras versões, não caminhamos pelo que vemos, mas sim pela fé. O que nos move é o que nós cremos. Então, uma música muito bonita, né? Estamos de fé, não caminhamos pelo o que nos move é o que? É a nossa fé, o que nós cremos. Em Libras, inclusive, a gente até interpreta assim, né? Nós não caminhamos pelo que estamos vendo. Né? O que move a gente, nossa vida, né? É a nossa fé, é o que nós cremos. Então, não é o que a gente vê e nos motiva, e sim a nossa fé. Ok? Então, creia em Deus, não se afaste dos irmãos da fé, não seja incrédulo, mas seja crente, não seja brasa fora do prazer. O objetivo desse evangelho, e aí aqui parece que João finalizou, né? Se você está lendo pela primeira vez ali, ou você não se lembra quantos capítulos tem João, aí você lê essa parte e fala: acabou. Aí quando você vê, você fala: uai, peraí, não acabou não, faz um pedacinho. Porque olha esse final, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Bonito, encerrou. Não encerrou não, parceiro. Tem graça, tem mais coisa que a gente lê e estudar. Então aqui João finaliza a história, né? Ele mostra o objetivo deste evangelho, para que vocês creiam. Lembra que eu falei para vocês por várias vezes que João sempre te coloca na parede. É um evangelho que você não consegue ficar neutro diante dele. Você lê, você é extremamente confrontado. Provérbios te confronta tanto assim. E olha que nas verdades lá, rapaz, pedrada, Eclesiastes também. Mas o evangelho de João te confronta. Ele fala: olha, Jesus fez isso. Você crê ou não?
Jesus fez essa cura. Você crê ou não? Ele declarou que Ele é Deus, que Ele é o caminho. Você crê ou não? O que você faz com essa verdade bíblica? Você acredita, não no meu termo, ou você crê em Jesus ou não? E aí no final ele fala de novo, olha, eu escrevi para vocês creiam. Então todos esses sinais são a prova que Jesus existiu, que Jesus é Deus, Jesus fez sinais, Jesus fez curas. E aí, você crê ou não? Ele dá a sacudida final, te colocando na parede, te colocando o leitor na parede. Então é o Evangelho, conforme eu disse no começo, mais simples e profundo ao mesmo tempo. Mais simples para o leigo entender e mais profundo, logicamente, quando você estuda na mesa com precisão. Esse é o Evangelho. Então é excelente e lindo. E aí que ele usa claramente o hipérbole, ok? Quando ele fala que nem todos os livros do mundo caberiam. É um hipérbole, isso é um exagero. É claro que daria para registrar, tá? Porque Jesus tem um tempo muito curto, que foram 3 anos. Mas aqui, alguns acreditam no sentido literal, de que na época não haveria material suficiente para produzir aquilo. Outros que demoraria muito para registrar tudo em riqueza de detalhes, e outros ainda falam no sentido de que do tamanho, não no sentido material, físico, literal, mas no sentido de tamanho, que as obras de Jesus são tão grandes que elas não cabem numa limitação humana nossa, como por exemplo livros. Outros, ainda que vai mais além, e restringe esses sinais. Quando você lê isso aqui, você entende que tudo que Jesus fez nesses 3 anos, se fosse registrar em um livro, não caberia. Outros falam que João aqui ele se refere único e exclusivamente aos sinais que ele fez aos discípulos após sua ressurreição. Olha a evidência disso. Olha o texto. Versículo 20. Na verdade, fez diante dos seus discípulos. Não falando que ele fez para o mundo, diante dos seus discípulos. Muitos outros sinais que não caberiam nesse livro. Então, alguns teólogos contam isso. Na verdade, João se refere apenas aos sinais que Jesus fez perante os discípulos e após a ressurreição. Aí, se é após a ressurreição ou não, uma coisa pelo menos no texto bíblico. A gente presta atenção, né, lendo assim rápido, isso estuda muito bom, né? Tá na ideia diante dos discípulos. Ele fez muitos sinais que não seriam registrados. Se ele se refere apenas os depois da ressurreição, ou todo o seu ministério, não sei, mas apenas os seus discípulos viram. Não daria para registrar. Agora a gente vai entrar no capítulo 21. E esse capítulo 21, ele é chamado de um acréscimo, né? Porque parece que encerrou no capítulo 20 e porque a gente vai ter um milagre aqui também. Ok? Vai ter um milagre, vai ter o que alguns chamam de a segunda peça milagrosa. Outros teólogos discordam completamente e falam que, na verdade, não tem nada de milagroso aqui. Não foi um outro milagre. Até mesmo que aí você ia tirar a sincronia e a perfeição do Evangelho de João, que propositalmente registra 7 milagres de Jesus e 7 egoísmos, 7 declarações do eu sou. Então, se você tem mais um milagre que são lá no final, então são 8, então não são 7. Então, aí alguns argumentam que, e não foi João que escreveu isso aqui, porém, alguns bem poucos, viu? Que é muito improvável que não foi João que escreveu esse final. A maioria acredita que foi João que escreveu de fato esse final, porém, provavelmente escreveu depois. E acrescentou aqui, é uma possibilidade muito plausível, que ele escreveu tudo de uma vez, ele escreveu até o 20, depois ele acrescentou, com exceção dos 2 últimos versículos, o 24 e o 25. Então acredito que na verdade, o capítulo 20 ele teria o versículo 32 e 33, que seria o versículo 24 e 25 do capítulo 21, e depois ele veio e acrescentou mais esses relatos, que são extremamente importantes, vamos analisá-los aqui com calma. Vamos fazer nossa leitura alternada? Vamos ler do versículo. Aliás, peraí, antes da leitura alternada, vamos ler primeiro. Do 1 ao 3. Depois disso, tornou Jesus manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Tadinho dos discípulos, nem mencionaram eles, Gustavo, né, João? Tá bom. Disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Então aqui a gente vê o seguinte: aí às vezes pode ver uma pregação, né? Alguém pregando, os caras não esperaram Jesus, eles foram trabalhar, não sei o quê. Não, gente. Na verdade, o que acontece aqui é literalmente Pedro tranquilo. Os discípulos foram pescar, você tem que confiar em Deus. Quando Deus está paz com você, quando a paz de Deus está com você, passa que excede todo entendimento, conforme a mulher do caminho, a paz que excede todo entendimento. Você fica tranquilo, você não fica ansioso. Então Pedro, que é o mais compulsivo deles, muito provavelmente o mais ansioso de todos os discípulos, é o primeiro a ter calma.
e fala: olha, vou pescar. Está nervoso? Vai pescar? Eu vou pescar. Enquanto Jesus não volta, eu vou pescar. Jesus falou: aguardem. Pedro, beleza, cadê Jesus? Aí passou 2 dias, cadê? Não, vou pescar, tranquilo. Vou guardar mais rápido. E aí os outros discípulos, bora também, não estou fazendo nada, é segunda-feira, vamos pescar. Não estou falando que é segunda-feira, não, é o meme, tá? É o meme que fala, o cara fala assim, no meme, eu não estou falando que a Bíblia está falando segunda-feira. Vamos pescar. E foram. E Pedro era o líder deles, né? Na ausência de Jesus, Pedro sempre liderava, por Pedro ser o mais velho. Pedro era um excelente líder. Você vê essa característica em Pedro. Você vê isso em Atos, cara. Pedro é um líder de primeira. Porém, Paulo não deixou a atenção dele, né? Mas, enfim, todo mundo erra. Mas você é um ser humano, não é Deus, né? Pedro vai pescar não foi ele, mas tranquilo para Jesus voltar. Agora vamos ler o que acontece aqui. Leitura alternada dos versículos 4 até 8. Mas ao clarear a madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, surgiu-se como a túnica, porque estava nu e não somos calmados. Mas os outros discípulos vieram no barco, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Isso. Então vamos lá. Então o que acontece? Estava no clarear da madrugada, estava um pouco escuro, né, mas não tanto. Jesus aparece na praia. Ninguém reconheceu Jesus. Aí existem algumas teorias de por que eles não reconheceram Jesus. Primeira, devido à distância. Um corvo tem 45 centímetros, tem vários corvos, sabe? Tem um corvo de 60, 50, de 70. Mas esse corvo aqui é só de 45 centímetros. Então 200 corvos, nós estamos com 900 metros, cara. É muita coisa. 900 metros é quase 1 quilômetro de distância. Então, alguns apontam que foi isso. Outros apontam que estava um pouco escuro, ou ainda que tinha aquela neblina da manhã, sabe? Aquela neblina que te impede de ver. Então, é normal. Eles olharam e falaram: tem um cara ali. Você percebe que tem um cara que é cego, né? Mas você não sabe quem é o cara. Ele nem se atenta muito, não se preocupa muito em olhar. Então, é uma das possibilidades. Outros, porém, falam que não. Jesus não quis se revelar, pronto. Eles só reconheceram o Mestre quando ele quis se revelar. Assim como vemos várias outras vezes na Bíblia, que é o que para mim faz mais sentido. Jesus propositalmente escolhe se revelar nos momentos oportunos ou não. Inclusive tem um debatezinho que estamos chegando nele aqui agora. Que aí ele fala: vocês têm alguma coisa de comer? Não nada. Jesus sabia. Jesus sabia, Jesus sabe. Ele pergunta para gerar questionamento em você, para você entender onde ele está chegando. Ele fala: lança a rede direito do barco e pega. Os caras pegaram a rede lotada de peixe. Quantos peixes tinham lá? Quantos peixes tinham lá? Tá, o texto registra quantos peixes eles pegaram. Não, a gente não deu ainda não, né? Tá no 9 para frente. Então segura. A gente não deu quantos peixes eles pegaram ainda. Aí, o que eu falei para vocês é que tem gente que comenta que não foi um milagre. O Mar da Galileia sempre foi repleto de peixes, né? Então não foi assim um milagre. Mas, gente, claro que foi, os caras não pegou nada. Ainda que Jesus usou no conhecimento dele, sabia que tem peixe ali, mas eu não creio assim, eu creio que foi um milagre de fato, que Jesus realmente fez não assim como os outros. E que ele foi registrado depois, posteriormente, pronto. Isso não tira a perfeição do Evangelho de João, de ter os 7 milagres lá, antes da morte e ressurreição de Cristo. Ele registrou 7 milagres, 7 revelações eu sou, para mostrar que Jesus é Deus. Depois mostra ele ressurreto. Mostra que ele ressurreto faz o mesmo milagre do mês passado. Notem que João sempre mencionou milagres diferentes, né? Então, continuando aqui, os discípulos pegaram a rede cheia de peixe. Versículo 9: ao sair da terra, ali viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Alguns querem atribuir isso aqui à Santa Ceia, né? Por ter visto pão, peixe e brasa. Porém, não temos nenhum argumento para isso, ok? Inclusive, um tema bem interessante a gente pode tomar essa doce com outra coisa?
outros elementos, tem que ser aquilo que tem. Jesus fala, ele pegou e fala, isso aqui é o meu corpo, não o sentido literal do corpo dele, mas isso aqui prefigura o meu corpo. Ele pega um pão e fala isso. Ele pega o cálice e fala, isso aqui é o meu sangue que vai na voz. Não é peixe ou sangue de Jesus, não. Então, não temos. O peixe não. Mas aqui a gente tem uma lição muito importante: a comunhão. E como comida é importante para a comunhão. Né? Nas 9 marcas do discipulado, numa igreja saudável, não do doutorado, agora, perdão, nessa específica lá para aparecer, uma das coisas que ele traz é justamente a comunhão. Ele pede fazer um momento da comida, porque isso atrai pessoas realmente. O ruim é que tem pessoas que são atraídas único e somente, né, pela comida, conforme se aproximar de Jesus. Na verdade, eu digo que não vieram a mim porque eu sou Deus, não é com minhas palavras, mas sim porque comeram pão e vos fartaram. Comeu até encher o bucho, quer ser vocaliza. Por isso vocês vieram atrás de mim de novo. Então, muito cuidado, né? A gente não pode ser motivado unicamente pela comida. Porém, é bom, comida é bom, gera uma comunhão, tudo acaba, vamos embora. Às vezes nem dá uma tempo escuto, igual o sábado é mais difícil, pode ser domingo. Mas se tem uma comidinha, a gente come, a gente conversa, a gente interage, a gente põe uma conta lógica na mesa, conversa com o seu falando, a gente conversa entre nós, zoa, ri, brinca. Então, assim, é bom. Então, a gente vê que Jesus sempre fazia bom uso da comida, o tempo todo. Ele estava atrelado na comida, ele trazia pessoas junto. Então, assim, isso é importante. Não é o principal. O principal alimento é espiritual. Mas o alimento da carne é muito bom também. E lembra que eu falei que João é um gênio espiritual, não? Então eu chamei dessa forma. É porque João reconhece que é Deus, que é Jesus. Quando Jesus fala, ó, lança a rede ali, que eles lançou e pegou, ele reconheceu, ele é o Senhor. Aí alguns apontam que João, na verdade, ele percebeu, porque ele associou aquele primeiro milagre, a primeira peça e a primeira coisa. Outros não, Jesus se revelou mesmo. Por isso que ele reconheceu que era Jesus. Uma coisa é fato, Jesus se revelou não, João foi perspicaz. E aí a gente vê as naturezas de novo, né? A natureza joanina, né? Vai esse canal tranquilo, analítico, olhando para as coisas, e a natureza petrina. Ele, com sua compulsividade, o que ele faz? Ele pula na água e nada quase 1 quilômetro para chegar até Jesus. E aí o versículo 7, que foi inclusive um versículo que eu apresentei aquele dia, sobre a questão da vestimenta, lembra a teoria da vestimenta? Fala que ele estava despido, né? Mas na NBI fala que estava nu, de fato. Então Pedro não quer se apresentar perante Deus nu. Esse nu aqui não é pelecão, né? É um nu aqui que ele está com suas vestes de baixo, mas assim, roupas íntimas. E as roupas íntimas antigamente cobriam muito mais que qualquer roupa, que nem é usada íntimo hoje em dia. Né? Você usava muito mais do que um cropped, que é aquelas bermudinhas de academia, nem compara. Então, assim, aquelas blusinhas regatas também. Então, Pedro, ele se veste, porque tinha outras pessoas ali também, não só Jesus. Mas ele está lá no mar, pescando, pelo amor de Deus, né? Você não pesca de terno, né? Então, ao ver isso, ele, opa, se veste e cai na água, roupa que não está nem aí, vamos lá, eu quero ver Jesus. Pedro é o primeiro a ir lá. E a gente vai ver uma belíssima gravação em breve, e também muito reflexivo, muito conhecido. Mas antes, eu quero passar para vocês pelo menos 4 possibilidades para o simbolismo desse número de peixes que foram pegados. Ó, Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Então aqui a gente tem um número muito específico. Por que não falou lá, pegou mais de 100 peixes? Ou então jogou e pegou peixe? Não, João faz questão de relatar. Ele pegou 153 peixes. E ao longo da história, muitas teorias foram surgindo, tentando atribuir algum significado a esse número. Mas não tem que ter algum significado. Inclusive a Cabala judaica, eles gostam muito disso, né? De atribuir significado a número. Até a numerologia judaica, eles pegam e atribuem significados. Para poder estar ali, entendendo, todo número tem um significado. E aí, vamos lá. Pelo menos 4 teorias acerca desse número. A primeira teoria é o seguinte: 153 é fruto de 100 mais 50 mais 3, ok? Aí você fala, tá. O 100, ele simboliza a tolice dos gentios. Os 50 são os remanescentes de Israel. E o 3 simboliza a Santíssima Trindade, ok? Então, a tolice dos gentios, remanescentes de Israel, a Santíssima Trindade. Então, isso traz à tona a questão da redenção, número 153. Essa é uma teoria. A segunda teoria é o seguinte: o número 10
Número 10 é a lei. E 7 é a graça. Portanto, 10 mais 7, que dá 17, é a lei mais a graça. Isso é o pleno cumprimento da revelação de Deus, tanto a lei quanto a graça. Espera aí, eu estou ficando doido, né? Porque o número de peixes é 153. Por que do nada você vai com 17? Quando você soma os números que vão de 1 a 17, essa é a forma somatória de qualquer sequência numérica. Você soma o primeiro termo da sequência mais o último termo, multiplica pelo número de termos e divide para 2. O João entende, sabe muito bem isso aqui. Então, como eu quero somar os 17 primeiros números, então eu vou calcular o S17 aqui, que dá 1 mais 17, aí é o último termo, o 17º termo da minha sequência é o 17, vezes o número de termos da minha sequência, que é 17, dividido para 2. Essa soma aqui, ó, vai dar 18 vezes 17, que é 306, dividido para 2. Quando você divide 306 para 2, a resposta é 153. Portanto, a soma dos 17 primeiros números dá 153. E 17 nada mais é do que isso, do que a lei mais a graça, dando a plena revelação de Deus para nós hoje. Ok? Terceiro linha de pensamento. Os gregos acreditavam que existia cerca de 153 espécies de peixe. Portanto, simbolizando então que o Evangelho é para todos, a universalidade do Evangelho. O Evangelho é tanto para judeus quanto para os gentios. E os gregos eram gentios, todo mundo é gentil, né? Passando a ser grego e ser gentil. Ser gentil é fácil, difícil ser judeu. Então, 153 quer dizer todos, toda espécie de peixe. Né? Todo mundo. Eu vos farei pescadores de homens, então vamos pescar o mundo inteiro. No seguinte sentido, vai ter gente salva em todas as nações, em todos os lugares. Esse é o terceiro pensamento. Então, quem calculando, a primeira atribui significado ao 100, que atualiza os gentios, 50 remanescentes de Israel, 3 trindade. Segunda, 10 é a lei, 7 a graça, dá 17, somou do 1 ao 17, plenitude e revelação de Deus. E terceira, a crença dos judeus, que 133 era uma espécie de peixe que eles acreditavam existir, simbolizando o universalismo do Evangelho também. Porém, é tudo besteira. No meu ponto de vista, perdão, tudo besteira. A gente muitas vezes quer atribuir significados a coisas que não têm significado. Mas se você posta significado, viraliza, né? Meu Deus. Aí você tem que ficar chegando nos adolescentes e falando, cara, isso é mentira, isso aí. Não, mas eu vi no TikTok, o cara fez as contas lá e se somar os 17 primeiros números, dá 153. Tá, mas cadê o passarinho bíblico para isso? Qual que é a quarta linha de pensamento? Eu acredito, é que a maioria dos teólogos acreditam que não existe nenhum significado especial para esses números. É mais sem graça, né? É muito mais legal. Nossa, olha uma coisa mó louca ali para achar muito simples, na verdade. A louca tem que buscar fora, mas é tranquilo. Louco é uma música. Gente, você não tem que querer achar o que é mais legal. Você tem que achar a verdade. Não é o que é mais divertido. É o que causa mais espanto. Esse é o objetivo do Evangelho, é a verdade. Sabe o que causa espanto? Eu sou um pecador depravado, eu sou um vagabundo, eu sou salvo. Mesmo sem merecer. Isso sim, isso espanta. Aí se isso não te espanta, não espanta são números um carro, pelo amor de Deus. Então a quarta linha de pensamento é essa, que não tem nenhum significado. E aí, qual que seriam as justificativas então para isso? Para embasar isso, que não tem nenhum significado. Cara, João simplesmente fez questão de mostrar que ele é uma testemunha ocular daquilo. Somente o testemunho ocular saberia esse detalhe. Somente quem estava lá, somente um dos 7 discípulos que estavam lá registram isso. Só. Não tem como outra pessoa saber. Ok? Não tem como outra pessoa saber. Então, ele registra não somente isso. Agora vamos lá para o texto. Olha lá, versículo 11. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu.
Então, o cara não somente sabe exatamente quantos peixes Jesus pegou, como ele sabe a região onde aventou. Então, João, quando ele registra isso, a sua intenção é justamente mostrar que eu estava lá, eu vi, eu não estou falando de algo voluntário, eu vi. Ele pegou 133 peixes, a gente não arrebentou, esse meu ocular. Até que é mais lógico que a gente acreditar que ele colocou esse fato para provar que ele estava lá, porque em outras partes da Bíblia tem algumas pessoas que fizeram a parte de escritura da Bíblia que relatam coisas de verdade que só eles que estiveram lá poderiam ver. É comum isso na Bíblia. Como, por exemplo, Marcos, né? A só tinha um menino pelado vendo Jesus de longe. Quem era ele? Quem vai saber disso? Se não foi ele o próprio autor. Então, assim, todo o teólogos, a grande maioria fala, cara, comentaristas, estudiosos falam, é Marcos, não tem como é ele. Então, sim, Vitor, ele fica muito cuidado com esse tipo de interpretação, principalmente essas numerologias, viu? Essas associações numéricas. Existe sim as associações numéricas, inclusive no próprio Evangelho de João. O número 7 é o número da perfeição de Deus. 7 é o número da graça, realmente. 6 é o número do homem, porque o homem pode chegar até aqui, mas nunca será Deus. E 7 é o número de Deus. Tá? Cadê a chamada? Chegando assim. Então o 666 no da besta, né? 666 é o número do homem, calcula depois é o número de homem. É algumas falam que é para enfatizar, aparece 3 vezes, enfim, né? Outro debate, outro assunto. Então tem algum significado sim. O número 12 significa o quê? Significa 12 discípulos, 12 filhos de Israel, são as pessoas que Deus escolhe. 4 tem um significado, 3 é de trindade, né? Traz de união. 4 é substituto de mundo, de todos, porque 4 cantos da terra, 4 ventos da terra. Mas agora você ficar atribuindo isso a tudo, simbologias e numerologias a tudo, cara, perigosíssimo. Cuidado. Tá? Busque primeiro o texto bíblico. Se porventura houver alguma numerologia, você vai encontrar evidências disso no texto. Ok? Você vai encontrar evidências disso no texto. Show? Continuando então. Disse Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Eles não quiseram perguntar o óbvio, estava na cara que era Jesus. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus manifestava aos discípulos depois de ressuscitado entre os mortos. Pera aí. Agora João entrou na tradição, né, mano? Porque assim, João falou que é a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos. É que a matemática não bate, né? Porque Jesus aparece a 7 discípulos no mar de Tiberíades, e essa é a 7ª aparição de Jesus. Ah, não, primeiro conta, Maria Madalena, beleza. Outras mulheres, não conta, mas peraí. Ele aparece a 2 discípulos, aparece a Pedro, que é discípulo, aparece o discípulo sem Tomé, discípulos com Tomé, e depois aparece aqui. João está se referindo apenas à aparição de Jesus a todos os discípulos. Okay? Pelo menos aos 10, como era o caso aqui da quinta aparição, que era sem Tomé. Então Jesus aparecerá a todos os discípulos, a terceira vez, porque são um grupo de discípulos reunidos, não somente 2, ou apenas um deles, né, no anda, ok? Então Jesus aparece a 7. Quem eram os 7? O texto aí fala quem foram os 7 que apareceram. A gente tinha Tomé, né, aquele que duvida, era o Dídimo, irmão gêmeo, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu. Quem são os 2 filhos de Zebedeu? Quem lembra? Tiago. Perfeito. E Pedro. E os outros 2? Não sabemos, né, quem são os outros 2. Então, assim, eu não relataram quem é, né? Então, não é saber. Tiago, muito provavelmente, está aqui, mas não importa tanto quem eram os 2 estavam aqui. Se importasse muito, João tinha escrito, né? Bora lá. Versículo 15 em diante. Agora aqui a gente vai uma parte muito estudada das escrituras. Então, um jogo grego de palavras muito interessante aqui. Vamos ler até o versículo 17. Leitura alternada, ok? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreai as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se
por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? Ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Só tem. Então, é interessante aqui que Pedro, ele se entristece na terceira vez, né? Jesus pergunta: Tu me amas? Mas não é só tu me amas, né? Diferentemente daquela declaração que Jesus fez lá no começo. É tu me amas mais do que estes outros. E aqui temos 3 possibilidades que são levantadas pelos teólogos aqui do que poderia ser estes outros. A primeira que na nossa cabeça é muito óbvia, né? Pedro, você me ama mais do que os outros discípulos? Segunda, Pedro, você me ama mais do que você ama esses discípulos? Então, você ama mais a mim do que os discípulos? Ou você me ama mais do que os discípulos me amam? E terceira, você me ama mais do que a rede e a pesca, que é seu hobby, seu trabalho? Enquanto Pedro estava esperando, ele não foi entediado, nem preocupado, ele estava tranquilo, confiando na promessa do Senhor, ele foi pescar. Pedro, você me ama mais do que a rede e a pesca? De qualquer forma, sendo qualquer uma das 3, sendo essa terceira um pouco menos provável, muito menos provável, aliás, dando qualquer uma dessas 3, o foco do amor de Jesus é: você me ama acima de tudo. Ou ainda a palavra grega que Jesus usa, ágape, você me ama desinteressadamente, sem interesse. Você me ama? Pedro responde: sim, eu te amo. Só que Pedro responde com amor filéu, são 2 palavras gregas diferentes. Você já sabe, né? Tem alguém que não se lembra direito, quer repetir de novo? Não, né? Então, amor ágape e filéu são significados diferentes. C.S. Lewis escreve seu livro, nunca li, não tem, está guardado lá em casa, no plástico, o livro do C.S. Lewis, Os 4 Amores, que eu me lembro um dia. Então, tem essa diferença aí. Jesus, na primeira vez que ele pergunta, ele fala: Pedro, tu me ágape? Pedro, sim, eu te filos. Que é filéu e filos, né? Aí depois a segunda pergunta: Pedro, tu me ágape? Jesus, sim, Senhor, eu te filos. Na terceira pergunta, Jesus muda, ele fala: Pedro, tu me filos? E aí Pedro fica triste e fala: sim, Senhor, eu te filos. Então fala: peraí, então tem alguma coisa aí nesse jogo de palavras gregas? Não, não tem nada, infelizmente não tem nada. Sim, não tem. Sinto lhe informar, se você viu alguma pregação nesse sentido, o pastor então pregou isso, não tem nada. É que ele atribuiu ao texto, só que não tem nada a ver com esse jogo de palavras que é usado ali. João apenas usa um sinônimo, só sinônimos. A gente vê o amor de Deus ser referido na Bíblia como filhos, e vemos também o amor dos homens sendo referido como ágape. Então não é no sentido de o amor superior ou inferior, não. João apenas usa sinônimos, conforme vemos a resposta de Jesus nas outras 3 vezes. Primeira vez Jesus fala: apacenta os meus cordeiros. Na segunda vez ele fala: pastoreia as minhas ovelhas. E na terceira vez ele fala, de novo, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é um sinônimo de pastorear. Não quer dizer que, na primeira vez eu sou para fazer isso, apacentar isso, aquilo. Agora pastorear, não, pastorear é fazer isso, aquilo, não. Ele falou cordeiros, que o cordeiro tem um significado disso, mas ovelhas traz a ideia de, não, para de inventar moda, para de ficar fazendo malabarista, lógico, para enfeitar o que o texto não fala, não faz isso, isso é errado, não faz isso, cara. Corram desse tipo de interpretação, sempre vejam. Se sempre essa interpretação muito louca assim, veja se tem mais teólogos sérios e renomados que concordam com aquele cara. Porque vem cá, o que é o nossa, é muito bom. O cara colocou só na legendinha assim do vídeo. Fala: dá licença que o TikTok descobriu que vai falar em 30 segundos o que a igreja inteira não descobriu em 2000 anos. É tipo isso. O que vai ter de diferente, de novo, de uma nossa, caraca, pleno 2024, ano que o pessoal vai, fica incendiando aí, ela tá respirando fumaça. Eu li um negócio aqui que nenhum teólogo ao longo da história viu. Eu sou o cara. Pô, pelo amor de Deus. Aí se tem só um cara, o pastor sempre fala isso, se tem só um cara que defende aquela posição, e o cara é fraquinho, isso é engraçado, é fraquinho no sentido assim, o cara não produziu nada do evangelho, não tem outras linhas de pensamento dele assim, fortes, marcantes. Então você não pode correr, cara. É batata, foge desse tipo de coisa.
ok? Então, não atribua ao texto que ele fala. Então, aqui é apenas um sinônimo. João usa sinônimos, né? Filéu e ágape, ele usa palavras diferentes, assim como apacento minhas ovelhas. E como pastoreio minhas ovelhas e apacento meus cordeiros. É só um paralelo. E o hebraico, né, tem muito disso, paralelo. Peraí, não foi escrito em grego? Foi. Mas eles eram oriundos da cultura hebraica, cara, judeus. Então, ele usa um pouco esse paralelismo hebraico aqui, ok? Agora, o ponto mais importante de a gente focar aqui não é isso. E isso que é fato, isso não é atribuir ao texto que ele não é. Pedro se entristece por quê? O que vocês acham? Isso aqui não é algo tão difícil, você sozinho lendo, você consegue interpretar. Você pensa nisso na hora, mas será que é isso mesmo? Aí uma pesquisa rápida você vê que é isso. Quando você vê, Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? O que isso lembra a vocês? Que Jesus não estava acreditando nele. Não, ainda não. Não. Isso é um fato do passado, registrado aqui, inclusive. Negação. Perfeito. Jesus, claramente, sem dúvida nenhuma, isso aqui não há margem para debate. Jesus faz uma clara e direta referência às 3 negações de Pedro. Pedro, você me ama? Então, Pedro, quando Jesus perguntou a 3ª vez, ele se lembra que ele negou Jesus. Aliás, inclusive, para finalizar essa questão, eu ainda acho que tem um jogo de palavras assim, que quando Jesus mudou de água para filéu, Pedro, então se entristeceu. Só para matar de vez, pelo menos, Jesus não falava grego, Jesus falava aramaico. Então, pronto, né? Já acabou isso. Não falou Adam, filhos. Foi registrado o texto dessa forma, ok? Para falar o que o João usou, entendeu? Não é português. O português só tem um não é amor. Você me ama? Te amo. Pronto, não tem distinção. Né? Se eu falar, eu amo então, a ele. Por quê? Porque amor a gente atribui muito só ao amor eros, que é outra palavra dele. Então, assim, mas tem o amor de Deus, tem o amor de amigo, tudo é amor no português, ok? Então, Jesus falava aramaico, cara. Então, não venha atribuir o que não tem no texto. Fiquei só atualizado. Então, Pedro se lembra que negou Jesus 3 vezes. E aqui, alguns teólogos apontam o seguinte: que Jesus perguntou 3 vezes. Porque como Pedro negou 3 vezes, importava que ele 3 vezes confirmasse que ele realmente ama Jesus e que ele estaria disposto ali para frente a fazer de tudo pelo Evangelho. Olha o versículo seguinte: em verdade, te digo, ou como diz Norman Champlin, né, excelente comentarista, aí ele que é aquele que aponta aquela possibilidade que eu falei ontem, né? Norman Champlin aponta aqui que verdadeiramente te digo, de forma fiel mesmo, cara. Quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde queria. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus está falando o seguinte: você é mais adolescente, cara. Você é mais um jovem independente. Você não faz mais o que você quer. Você não vai mais para onde você quer, ok? Então agora o negócio do sistema mudou, é diferente. Você vai fazer a minha vontade. Você vai fazer a vontade de Deus. Você vai deixar a pesca, vai deixar a sua esposa de tudo. Você vai me seguir. Você não vai fazer o que você quer. Quando você era novo, você se vestia, você próprio, ia para onde você queria, você tinha liberdade. Agora a sua liberdade é minha. Eu te liberto dos seus pecados, te liberto dos seus próprios desejos, mas te liberto para ser meu servo. E agora Pedro vai se servir a Jesus. E ele realmente serve. Pedro realmente reafirma sua fé aqui. Pedro realmente não nega Jesus depois disso. Pelo contrário, ele morre por Jesus e que Jesus anuncia o jeito que ele ia morrer. Olha, quando ele fala assim, ó: quando você for mais velho, você vai estender suas mãos, servir na cruz, ao tipo de morte que Pedro sofreria, e vão te levar onde você não quer. Então, Jesus fala claramente: você vai morrer crucificado também. Como de fato aconteceu, muito provavelmente ali entre o ano 64 depois de Cristo e o ano 67 depois de Cristo, por mão de Nero. Tem muito material sobre muito vídeo internet sobre isso, não precisa nem ler sobre isso, é coisa fácil. E aí, eu era muito adepto. Aliás, antes de você achar que é só uma teoria que o pessoal fala, vamos ler o versículo seguinte: disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, acrescentou: segue. Então, literalmente, o João está confirmando que Jesus quis dizer isso. Isso não é uma interpretação da lógica, isso é um fato. Literalmente, Jesus está falando: Pedro vai morrer crucificado, vamos morrer. Aí tem aquela teoria de que Pedro morreu, na verdade, crucificado de cabeça para baixo, né? Porque ele não era digno de morrer como seu Senhor. Eu sempre pendia mais do lado de não do que de sim.
porque é muito bonito, muito poético esse negócio, mas não tem evidências tão claras, tão sólidas disso. Eu fui atrás de mais evidências. E o seguinte, hoje eu vendo mais para que sim do que para que não. Eu vou falar que é ainda, mas eu vendo mais para que sim do que não. Por quê? Pelas fontes muito confiáveis. Tertuliano, um dos historiadores da igreja do segundo século, nascido entre os anos 160 e 240, ele escreve sobre Pedro, sobre a morte de Pedro, ele não se recebe. Então, Tertuliano registra essa morte em São Paulo. Depois é Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia já é mais velho, né? Ele veio até o ano 253, não sei quando ele nasceu. Mas enfim, terceiro século. Ele escreve também a mesma coisa. E para finalizar, Orígenes já é mais contemporâneo de Tertuliano, é um pouco mais velho que Tertuliano, mas ele viveu ali no segundo século, primeiro e segundo século. Não lembro certinho ano, mas enfim, finalzinho do primeiro século, começo do segundo. Ele também registra isso. Então esses três caras registrarem isso, cara, é muito, já não é algo tipo assim, talvez, eu pensava, talvez foi isso, mas provavelmente não foi. Eu já penso que é provável, é mais provável que realmente tenha sido verdade, né? Por mais que, quando você vê imagens na internet, você precisa lá, Pedro, a morte de Pedro, então parece que se estivesse para baixo, tem umas imagens bem estranhas. Tem uma que ele está com os pés assim na cruz, não faz sentido, muito estranho. Outros a cruz está virada de cabeça para baixo, outros a cruz está normal, porém as mãos dele estão assim e os pés assim também. Aliás, as mãos estão para trás assim e os pés lá, não sei como. Mas hoje eu pendo mais para que não é só para enfeitar o negócio, porque fica bonito, né? É poético dizer isso, não. Eu fui muito cético quanto a isso, não. Pode ser, mas. Hoje eu acredito mais, sabe? Temos mais evidências que esses três caras, Orígenes, Eusébio de Cesareia e Tertuliano, falar isso. É muito provável que realmente aconteceu isso mesmo. Porque não é só coisa da tradição, não. Para mim, isso foi uma tradição oral do passado. Mas como tem registros realmente disso, os historiadores dos cristãos do século primitiva, dos pais da igreja, os cristãos de segunda geração, eu provavelmente acho que isso foi verdade mesmo. Não é história de Pedro, não. Ok? Vendo isso, Pedro é curioso. Pedro é um bicho curioso. Pedro é o discípulo que você mais se identifica com ele. Né? Pedro é muito curioso. Então, Pedro, voltando, o que é voltando? Você não olhou para trás. Ele segue a Jesus. Aí Jesus fala, siga-me. Não no sentido apenas de, vem comigo, vou te mostrar um negócio. No sentido de seguir Jesus de fato. Mas ele anda com Jesus, olha para trás, ele viu que o discípulo a quem Jesus amava estava seguindo. Aí então, e aquele que reclinara na ceia no peito de Jesus. E ele perguntou ao Senhor, quem é o traidor? Versículo 21. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto este? Então aqui imagina a cena seguinte. Pedro está andando aqui de boa, né? Com Jesus, Pedro está andando aqui e tal. Aí ele percebeu, aqui dá pouca situação, bicho. E pum, percebeu. Aí chega Jesus e fala assim, Jesus, e ele? Como ele vai morrer? Então Pedro fala, vou morrer crucificado, beleza. Mas e ele? O bicho é curioso, ele quer saber como que João vai morrer, mano. O cara não se contém em saber como vai ser a morte dele. E aí Jesus dá uma resposta que gerou uma polêmica. Jesus fala, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Não te interessa, vá. Aí ele fala, agora voltativo e sério. Ele fala, não importa como ele vai morrer, importa você me seguir. Não se preocupe com como ele morreu, quando ele vai morrer. Você, siga-me. Se preocupe em fazer a vontade de Deus. Se preocupe em vir à igreja. Se preocupe em fazer a vontade de Deus quando está fora da igreja. Se preocupe em fazer a vontade de Deus na sua vida sempre. Seus relacionamentos, seu trabalho, onde quer que você esteja. Faça a vontade de Deus, siga Cristo verdadeiramente. Exale Cristo no seu modo de vida, no seu testemunho, onde quer que você esteja. Isso sim é a vontade de Deus. Agora não te importa como João vai morrer, não. Siga. E aí João fala, cara, isso é uma polêmica. Que bom que João registra isso depois e revela essa polêmica. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? E aí que a gente vê mais uma vez, a gente vê várias vezes isso aqui. Quando você quer atribuir um significado, isso inclusive é um dos erros de interpretação bíblica. Quando eu estudei isso sobre interpretação bíblica, método de estudo bíblico, o professor, muito bom, aliás, professor lá do Estado do Sul, né, o Lucas, ele apresentou, Lucas Rangel, muito bom, ele apresentou pelo menos 6
6 erros de interpretação bíblica que a gente faz. Um deles é justamente alegorizar o texto bíblico. O que é alegorizar? Você trazer uma alegoria, isso é um significado que o texto não tem. O texto é muito claro. O texto fala, não faça isso. Tipo, Jesus comeu pão. Pronto, Jesus comeu pão. Não, mas peraí. Porque o pão significa isso e o fato de comer é que Jesus está se alimentando espiritualmente. Não, ele comeu o pão, pronto. E aí, um dos princípios hermenêuticos, se interpretar bem a Bíblia, é justamente você entender o contexto ali. E o gênero literário. É narrativa? Se é narrativa, a chance de ser literária é enorme. É enorme. Se tem algum significado, o texto normalmente faz. Ou lá na frente, no Novo Testamento, aponta-se para isso. Então, não alegoriza o texto bíblico. Então, eles alegorizaram a fala de Jesus. Então, se eu quero a revelação de Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, até a minha volta, o que te importa? O pessoal, não vai morrer não. Jesus falou assim, se eu quero, está falando que vai acontecer. O povo interpreta errado. E João, e aí o próprio João que volta e fala, mentira, eu estou velho aqui na ilha de Páscoa, vai morrendo, não morreu um tiro. Vocês não pegam esse papo, não, eu estou morrendo. Eu não sou imortal não, eu sou vampiro não. Então, para finalizar então, versículo 24 e 25. E aí João aqui ele se revela, finalmente. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas. Qual discípulo? Este que Jesus falou, olha, esse aí, se eu quiser que ele vive mais que os outros, ou que ele vive até a segunda volta, quem te importa? Esse aí, esse que escreve essas coisas. E sabemos que o teu testemunho é verdadeiro. Quando ele diz sabemos, no plural, ele quer dizer o seguinte aspecto. Que tem pessoas ali ao redor de João para confirmar que o testemunho de João não foi falso. Porque ele não citou no detalhe, que o testemunho de João é verdadeiro, então tem confirmação de outras pessoas. Continuando, no 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem todo mundo inteiro caberia nos livros que seriam escritos. E mais uma vez, ele traz, o seu chefe comenta o seguinte: um dos fatores principais para a Grécia desse pós-escrito era para desmentir esse mal entendido. Cristo não quer que sua vida seja motivo de especulações. Então, muito provavelmente ele acrescentou todo esse capítulo 21 apenas para desmentir isso, esse fato de que João era imortal, que João não morreria, está até os dias de hoje. Onde está João? Encontraram João, meu Deus. Alguém que está vendo muitas views e estão até vendo, meu Deus do céu. Então, muito provavelmente foi para isso. Então, ele relata toda a história. João ele preza muito pela ordem cronológica. Coisa que a gente não vê em Marcos está longe disso. Marcos quer falar de ser rápido, ele quer produção, atividade, velocidade, bora. Para onde? João se preocupa com os detalhes, e coloca em ordem cronológica. Então, João é discípulo que ele, por algum, ou talvez para não se ensoberbecer, não falar em primeira pessoa, durante todo o evangelho, ele prefere essa relação final. Ele, aquele discípulo, ele quer se colocar tem um termo português para isso, não sei certinho. Ele quer se colocar na perspectiva daquele que está narrando. É o lírico que fala, O lírico, se não me engano, é isso, Eles falam como o lírico, eles falam como o lírico que não está mais, só você, não tem ninguém em português que fala. Pô, Vitor, não sabe não, Vai ter um termo para isso. O Vitor faz direito, o mais próximo de ter alguém para entender mais português, mas enfim. Temos a área de engenharia, matemática aqui, a outra, a área da saúde também, direito, não temos português, rapaz, letras, mas é nesse sentido. Então, ele não quis, ou porque ele quis, talvez, fazer uma revelação final, ou chocar, a gente já lê sabendo que é João, porque ele está aqui, Então, não sabemos o porquê. Uma coisa é fato, ele quis narrar assim, simples, pronto. Ele quis narrar assim e o final ele se revela. Então, o grande objetivo do Evangelho de João, todo esse tempo, ler o Evangelho de João, estudamos por 6 meses, cara, ficamos metade do ano estudando o Evangelho de João. Todos os minutos, as horas, cada aula tem em média 1h15, algumas menos de 1 hora. Cara, todas essas horas foram inúteis se você não decidir hoje seguir Jesus Cristo como seu pessoal. Se você de fato não fizer o que Pedro fez, siga e não negar Jesus em todos os ambientes e esferas da sua vida. João te pergunta: eu escrevi isso para provar, ele é Deus. E você o que faz com isso? Você crê ou não? Segue Jesus ou não? Que Deus, pois, nos abençoe, que a gente saiba anunciar esse evangelho de Jesus Cristo também a outras pessoas. Amém?